Bom, olá a todos, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do nosso mini curso de Introdução à Robótica. Me chamo Gabriel e hoje nós vamos falar um pouco sobre componentes eletrônicos, como vocês podem perceber por aqui. E vamos tentar dar uma pincelada em cima do conteúdo de eletrônica, de física, e explicar um pouco para vocês como que essas coisas funcionam. Bom, mas afinal, o que são os componentes eletrônicos? Os componentes eletrônicos, de maneira geral, nada mais são que unidades que servem para controlar e transformar a corrente elétrica. Quando eles recebem corrente elétrica, eles realizam uma ação ou uma transformação. Para a gente conseguir entender melhor o que isso significa, a gente precisa conversar um pouco sobre o que são os circuitos elétricos. Bom, os circuitos eletrônicos, como o nome já meio que deixa entender, é um circuito por onde a corrente elétrica vai passar. De maneira análoga com, por exemplo, um circuito de Fórmula 1, onde você tem o carro percorrendo o circuito. Como maneira de demonstrar, nós temos aqui um circuito pronto, que é esse daqui. Todo circuito tem pelo menos 3 componentes principais. O primeiro é a fonte, que é de onde a corrente vai sair. Nós temos os cabos, que nós chamamos de condutores, que, como o nome já sugere, conduzem a corrente e constroem esse caminho por onde a corrente vai passar. E nós temos as unidades, que são os componentes eletrônicos que nós queremos que façam alguma coisa ao receberem corrente. E após a corrente passar, ela volta, utilizando os condutores, para a nossa fonte. Nesse caso, por exemplo, nós temos ligado no nosso circuito um resistor e um LED, para que quando a gente ligue essa fonte, que no caso nós estamos utilizando o Arduino como fonte, para gerar corrente elétrica, o nosso LED vai acender. E basicamente isso daqui é um circuito. Circuito mais simples. Existem diversos outros circuitos que são muito mais complexos e diversas coisas que vocês podem fazer com os circuitos. Porém, uma coisa que é importante dizer é que, tal qual qualquer coisa que nós venhamos a fazer, seja uma construção de uma casa ou então um móvel, uma construção de algo, a gente sempre tende a criar um esquema antes, para a gente entender o que a gente está fazendo. Na eletrônica, nós temos algo chamado de diagrama esquemático. O que é o diagrama esquemático? É basicamente um desenho onde nós iremos representar o nosso circuito para que seja mais fácil que as pessoas entendam sem necessariamente ter o circuito montado. Esse circuito, por exemplo, vocês vão perceber que em algum lugar do vídeo vocês vão ter um desenhozinho que vai ser a representação desse circuito. Se vocês vão ver que vão ter diversos símbolos estranhos no nosso circuito. Esses símbolos são o que representa cada um dos componentes eletrônicos. Cada componente eletrônico tem o seu próprio símbolo e todas elas seguem uma simbologia padrão. Conforme os próximos vídeos nós vamos apresentar um pouco sobre alguns componentes e também apresentaremos um pouco sobre a simbologia deles.